Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista da nossa revista de conteúdo compartilhado. Sou Ari Pelicioli, CEO da Consulpaz, e na entrevista de hoje, em conjunto com Joana Soper, nossa sócia, abordaremos o tema Tecnologia e Implantação de ERP com nosso convidado Leovani Marques. Leovani é conhecido como Léo. Léo é sócio-diretor da Fusion Consultoria com vasta experiência em implantação e serviços de continuados da prática do SAP, reconhecidas em vasto território nacional. Seja bem-vindo, Léo. Obrigado pela disponibilidade de você de fazer esse bate-papo conosco. Obrigado, Ari. É um prazer estar aqui com vocês e espero contribuir, com um pouquinho aqui da nossa história aqui da Fusion, que vem aí ao longo de 12 anos e contribuir um pouquinho com essa experiência que a gente teve aí no longo desse tempo. Muito bom, Léo. Léo, a consultoria foi fundada em torno de 2010, a Fusion. Você pode compartilhar com a gente os principais aprendizados e o que mudou tanto de tecnologia quanto na forma de implementação de grandes ERPs como o SAP nesses últimos anos, por favor, com os nossos leitores? Claro. Nesses últimos 12 anos aqui, eu já trabalho especificamente com um software da SAP, com os produtos da SAP, há um pouquinho mais de 20 anos já. Então, já venho de outras consultorias, Em 2010, a gente viu uma oportunidade aqui no Sul, na região Sul, onde alguns clientes ficavam um pouco desatendidos, A maioria das consultorias eram de São Paulo ou multinacionais, e a gente tinha um relacionamento muito próximo, com alguns clientes aqui, onde a gente também tem alguma parte até de tradicionalismo, de algum atendimento de cliente, a gente sabe aqui do Sul, e então foi uma oportunidade aí desse negócio, e de fazer um atendimento mais próximo. O SAP, ao longo desses 20 anos que eu trabalhei, a gente viu uma grande evolução nisso. A gente sabia de uma implantação muito demorada, muito custosa para o cliente, chegou-se a criar aí um mito onde o SAP é o elefante branco dos RPs, um dos mais caros aí de implementação, só dava para empresas grandes, só cabia empresas com grande porte. E isso foi sendo desconstruído ao longo desses anos. A gente começou muito com implantações um pouquinho mais demoradas, 2, 3 anos, A gente precisava fazer muitas configurações e a SAP percebeu isso ao longo desse tempo e foi introduzindo algumas coisas, que eles chamam de building blocks e melhores práticas de negócio para cada vertical de indústria. Isso, ao longo do tempo, foi tornando o processo de implantação muito mais rápido. Um tempo menor, um número de pessoas envolvidas menor, e junto com isso também andou a metodologia de implantação. Então, ao longo desses últimos 10 anos, aí, sendo de forma macro, a SAP andou muito com tecnologia e também a gente andou muito com processos, A gente viu aí a parte de metodologia de waterfall, que a SAP usava a SAP Focus, uma baseada no waterfall, e após isso com métodos ágeis, Scrum, onde a SAP introduziu a metodologia do Activate, mais próxima da realidade da SAP, mais próxima dos produtos, mas muito com todos os pontos de controle, onde a gente faz também no métodos ágeis, Então, acho que ao longo desse tempo foi essa grande mudança aí dos 10 anos para cá de implementação e de negócio entre produtos e metodologia. Maravilha. Eu tive a oportunidade de participar como key user na própria implementação da SAP em 1999, no bug do milênio, Então, a gente percebe claramente, como que evoluiu
né, toda essa, não só da metodologia, mas a forma, e tornou um pouco mais, não tão distante para não somente grandes empresas implementarem o SAP. Acho que esse foi um dos grandes desmistificação, né, de que o SAP realmente é só realmente para grandes multinacionais, né? Então, acho que está muito correto o que você comentou, dando um pouco dessa experiência desses últimos anos aí. Muito legal. É verdade. A gente acabou que a SAP percebeu isso também, e a gente tem uma entrada hoje em clientes com um tamanho muito pequeno, né? E ainda mais agora no futuro, depois a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre o que tem de tecnologia nova e futuro aí, do que a SAP e o mercado de RP enxerga. A gente vai para a cloud e a parte que é hoje no private, depois public e aí para frente, mas é esse conjunto aí de produtos e metodologias que fez com que a gente conseguisse entrar em clientes pequenos. A gente tem clientes hoje que começaram com 20 usuários e claro, e graças a Deus esses clientes crescem, né? Já foram para 100, já foram para 200 usuários. Então começa com um tamanho pequeno, um pacote de implantação pequeno, num custo muito mais em conta também. E a gente agrega muito isso com a gestão de processos e gestão de negócios, né? A Consulpass faz muito isso, né? Em conjunto com a Fusion, e a gente acaba tendo esse ganho para o cliente, né? A gente consegue trazer uma gestão de mudança, um controle de gerenciamento de negócio junto com o produto da SAP e metodologia, a gente consegue ser muito mais assertivo, né? Hoje em dia, né, Ari? E, Léo, tu falaste em futuro e inovação, aproveitando esse gancho, tu estivesse há pouco, né, no encontro de líderes dos principais parceiros do ecossistema SAP da América Latina, foi em Cancún, né, no México. O que teve lá de inovação para essa atmosfera SAP e qual foi a tua percepção das novas estratégias e dos contatos ali que ocorreram, que teve com parceiros SAP? Se pudesse nos trazer um pouquinho essa experiência aí. Sim, além de ser um lugar muito bonito, né? Essa experiência foi boa também, mas foi bem proveitosa, né? Foi quase uma semana, foram 4 dias de evento. Esse evento acontece todo ano. Nos últimos 3 anos, não, né? Por causa da pandemia. Então, depois do retorno da pandemia, esse é o primeiro evento do Partner Summit aí da SAP, onde todos os parceiros de vendas, né? Os resellers da SAP participam e é separado por América Latina e Caribe nesse evento. Então, a gente tem muitas consultorias aqui do Brasil, Guatemala, Equador, Argentina, Uruguai, etc. E também do México, né? Então, esse encontro, nesses 4 dias, a SAP faz uma apresentação do que eles querem para os próximos anos, logo para o ano seguinte e para os próximos 3 anos, demonstra para o parceiro o que tem de tecnologia, o que tem de futuro e para onde eles querem ir, para a gente poder acompanhar esse pensamento, né, juntos, e as nossas empresas que somos implementadores e revenda da SAP, a gente poder também seguir no mesmo caminho. Mas é muito proveitoso tu ver a tecnologia, né, avançando e esse relacionamento aí com os parceiros, né? A gente trocar figurinha. Hoje em dia a gente vai muito para cloud, né? A gente já vem falando isso há muito tempo. A SAP hoje, antigamente era num banco de dados, né? Tinha o banco de dados Oracle e tinha tudo instalado na sua máquina. Hoje não, a SAP tem o próprio banco, né? O HANA, um banco em memória. O antigo Sybase foi comprado pela SAP e aí foi transformado isso no HANA. Toda a aplicação dela é em Fiori, uma tecnologia voltada para a internet, onde são todas as transações antigas do SAP, são todos aplicativos que pode acessar pelo celular, pelo tablet, e de qualquer lugar, né, respeitando a segurança da rede da empresa. Mas aonde a SAP está indo agora, né? É a questão de machine learning e bot e inteligência artificial muito presente nisso. Eu participei de uma atividade, então eram 150 pessoas nesse evento, foram divididos em 2 grandes grupos e depois lá pequenos grupos, né?
Então, nós fazíamos atividades em conjunto. E uma delas me chamou a atenção, onde o apresentador mostrou esse produto novo, e nós todos, entre 9 pessoas, mais ou menos 8, 9 pessoas em cada grupo, e a gente tinha que fazer uma simulação. Nós éramos todos competidores naquela sala, tínhamos que vender 6 produtos. E a estratégia era uma montada na hora, era uma atividade de 40 minutos, nós tínhamos que dizer qual o preço que a gente quer vender, tudo isso no Fiori, né? Operando ali rapidamente, coloca o preço, quanto tu vai ter estoque, já tem uma verba destinada para o marketing. E aí na explicação ele disse, vocês vão competir entre vocês, mas no final tem uma cereja do bolo, né? Então, essa cereja do bolo a gente não sabia o que era naquele momento. Trabalhamos e competimos. Eu venho muito da área técnica de muitos anos de configuração, de SAP, fui consultor, e eu sabia já de um parâmetro onde tu roda automático uma parte ali, tu faz para fazer o cálculo do MRP automático. Os outros competidores não sabiam. Eu perguntei se eu podia usar, e aí até o apresentador disse, usem as ferramentas que vocês acharem necessárias. Eu coloquei para rodar o MRP automático, muito legal, e não me preocupava com isso, eu me preocupava com marketing e preço de venda, e estou vendendo. Como eles tinham que rodar o MRP online, acabava demorando mais, eles ficavam sem estoque, e eu sempre tinha estoque, porque eu rodava no MRP automático, e eu acabava podendo vender o meu preço um pouquinho mais caro, então minha margem de lucro era maior. Ok, finalizou esse tempo, apareceu tudo no telão, e nosso grupo ganhou aquela competição. Ótimo, legal, parabéns, ficamos felizes. Só que aí, então, ele apresentou a cereja do bolo, que era tudo calculado automaticamente, já no Fiori, os créditos de carbono da operação logística. Então, como eu comprava o tempo inteiro automaticamente, eu mandei muitas vezes o caminhão ir para o meu estoque. E os outros não compravam numa quantidade maior, demorava, eu ganhei mais lucro, eu fui uma empresa muito rentável, mas eu acabei com o meio ambiente, teoricamente, né? Então, o que a SAP quis trazer com isso? Muito bacana, os relatórios de crédito de carbono, de controle de carbono. Claro que para tu chegar ao ponto de tu poder trocar os teus créditos, né? Se tu é uma empresa muito green, né? E tu trocar, isso é uma configuração bem complexa, tem que vir uma equipe lá de fora, ainda não se tem esse skill aqui, mas logo em breve a SAP vai espalhar para os parceiros, mas só em demonstrar que esse relatório já vem funcionando standard e controla a cada operação automática, já vai ser um ganho isso. Eu estou louco para falar para os clientes da Fusion, né? Isso, a gente tem clientes em comum, né? Junto com a Consulpass, que eu já sei que eu vou conseguir vender isso lá para eles. E outros clientes aqui também. Então, e o cliente já ter essa possibilidade de controlar o crédito de carbono, uma operação que está sendo feita no dia a dia. Então, isso foi uma das atividades, 40 minutos, a gente ficou 4 dias. Então, foram várias coisas apresentadas, vários produtos, né? Mas a grande questão, acho que logo a gente vai falar sobre esse tópico da questão de pessoas né, esses problemas que a gente está passando hoje na área de tecnologia, que são outros pontos onde a SAP está tentando também ajudar a todo o meio ambiente, aí, todo o meio ambiente da SAP, né, de parceiro SAP. Mas foi muito legal conhecer essas ferramentas novas, aonde a gente vê, porque se fala muito de machine learning, e daí a gente vê um cara acessando um drone ou um trem passando automaticamente, cara, mas aonde tu usa isso realmente, na prática? Então, ali demonstra isso funcionando, né? Eu acho que, e ainda tem um benefício para a empresa, eu acho que isso aí é muito legal. Muito bom. Léo, aproveitando, né, você comentou aí de novas tecnologias, né? Voltando um pouco na própria implementação de um grande ERP, especificamente o SAP. Você sabe, a gente sabe que ele, de certa forma, ele já traz como se a padronização dos processos, né? Porque a gente sabe que dentro do SAP existem as best practices, né? As melhores práticas dos processos, né? E a gente sabe também que naturalmente muda o jeito de fazer as coisas nas empresas que estão fazendo, né? Ou pensam, né? Estão aí fazendo
um investimento dentro de um SAP, que vai mudar o jeito de fazer as coisas, a gente fala que é o jeito de ser e fazer, né? O que você acredita que são os principais aceleradores, né, que possa estar apoiando uma implementação bem sucedida de um ERP, né, para estar apoiando nessa jornada de transformação, que a gente vai de ponta a ponta, né, Léo, dessa implementação. O que você acredita aí que, de certa forma, pode ser um acelerador para estar mudando aí, tendo aí a adesão aos novos processos, né, e a adesão também das pessoas a um novo formato de trabalho? Qual é a tua opinião sobre isso? A gente, como falou um pouquinho ali antes, na questão de metodologia, já tentou se introduzir isso, né? Onde a gente tem na parte dos métodos ágeis, a parte de workshop A e workshop B. No workshop A, a gente já chega um pouquinho diferente no cliente. Antigamente, a gente levantava tudo, escrevia tudo e depois, então, saía, então, depois de uma aprovação desse documento, o Business Blueprint, né? Famoso do Waterfall, a gente, então, botava a mão na massa. O que acontecia nesse tempo todo? A gente conversava muito com o usuário responsável por aquela área, até ele colocar realmente a mão na massa no sistema e ver a tela, demorava muito tempo. A gente fazia documento, aprovava, 2 meses, etc. Aí o consultor ia trabalhando, e aqui ele tinha coisa para demonstrar para o cliente, para o usuário. Então, eu acho que se gastava muito tempo até o momento de ele colocar a mão na massa. Como tu bem falou, as best practices aí, então a gente conseguiu trazer para cada tipo de indústria, né, oil e gas, retail, metal mecânica, farmacêutica, etc. Então isso já traz configurações pré-prontas, mas ainda a metodologia já usava best practices no passado, ainda a metodologia deixava o usuário muito distante. Ok, então com a metodologia a gente conseguiu trazer ele mais próximo já no primeiro momento. Faço o workshop já vou demonstrando, olha, contas a pagar funciona dessa maneira, tá? Contas a receber funciona dessa maneira, ok para ti? Perfeito, ok. Já dava um chequezinho, ó, aqui está a contabilidade, meu plano de contas, opa, eu tenho um negócio aqui na minha empresa que é específico, porque eu tenho um controle de grãos, ou etc. Então, isso aqui não funciona para mim. Opa, então deixa eu lá anotar aqui para a gente fazer, então, um workshop B te mostrando esse fit gap aqui, como é que tu pode controlar isso ou contornar isso no sistema. Mas ele já está enxergando o sistema desde o primeiro momento, ele já está conseguindo ver. A gente até faz, nós, Fusion, a gente faz uma pré-configuração pequena, além de localização Brasil, a gente faz uma pré-configuração pequena para colocar o cliente já enxergando um pouquinho mais. Um código de produto, né, uma descrição de produto já mais amigável, que é o que ele vê no dia a dia, etc. Para que nesse workshop a gente consiga fazer com que ele se enxergue mais no dia a dia dele. Certo. Mas, ok, a gente, com isso, conseguiu melhorar bastante. Mas, puxa, Ari, toda vez que eu vou fazer uma implantação, a gente começa do zero. Poxa, lá vai o consultor configurar o IVA, o código de imposto, e vai configurar um tipo de cenário. Mas venda normal, poxa, todo mundo vende da mesma maneira. Ok que eu tenho uma política comercial diferenciada, e é a estratégia do cliente de desconto, de acréscimos, etc. Mas ok, todo esse bolo aqui, toda vez que eu vou fazer uma implantação, eu configuro do zero. Então, o que eu enxergo nisso? A gente tem que ter templates, né? Tem modelos de templates para que a gente consiga acelerar esse negócio, né? Então, fizemos no time de futebol, né? Ali funciona de uma maneira. No outro time de futebol, sabe que funciona da mesma maneira? Eu acho que essa parte toda, básica, que funciona igual. Então, eu já salvo isso. A Fusion tem aqui todos os nossos processos e sistemas já estão em nuvem, né? Inclusive, nós usamos o SAP aqui, o S4HANA, para o nosso processo administrativo e controle. Então, a gente salva lá uma parte esse template. Template 1, time de futebol. Template 2, óleo e gás, etc, etc. Para a gente tentar não sair do zero. Quando a gente chega num projeto, a gente diz, vamos fazer isso em 6 meses, uma implantação do SAP, trocar todo o sistema que tu está usando há 15, 20,
30 anos, às vezes, e aí, claro, dá sempre aquele ruído, né? Mas vai dar certo, eu venho há muito tempo trazendo o sistema, agora que eu estou deixando ele aqui da minha cara, né? E a gente diz, não, o sistema em si vai tá ok. A gente tem que, talvez, trabalhar com gestão de mudança, com processos, né? Mas eu acho que os templates, para nós, consultoria, é o grande ganho na implementação do ERP. A gente tem que sempre trazer mais. Por quê? A experiência do consultor, que é muito válida, porque nós vendemos também pessoas, né? E conhecimento. Então, eu chego lá e digo, olha, cliente, eu já vi acontecer, está indo por um caminho aqui, eu já vi acontecer assim, ó, esse e esse problema. Quem sabe não usamos essa e essa configuração, vamos por aqui, porque pode acontecer tal. Então, tu usa a tua experiência com isso, né? Mas, se a gente já tem template montado, aquilo já está pronto ali, né? Então, tu já consegue acelerar esse tempo de implementação. Então, seria, vamos dizer, a gente passar de uma implementação longa, trouxe aí as best practices, né, as melhores práticas, mais a metodologia. Agora a gente está indo para uma fase que, puxa, a gente tem que ter template a cada tipo de indústria para que a gente já ganhe tempo na configuração. Vamos gastar tempo mais aqui ensinando, demonstrando o sistema, mas aquilo ali já está configurado, não precisa me preocupar em sempre fazer a configuração de boleto, configuração de comunicação com banco, padrão KNAB, é tudo igual para todos. Então, esse tipo de coisa a gente tem que tirar da frente, né? Eu vejo que para a gente acelerar isso e melhorar essa parte de implementação de RP, seria por esse caminho aí, Ari. Perfeito, Léo. E como que você entende que a gente consegue também acelerar aí o comprometimento do usuário, né? E o entendimento do que mudou, né? Para ter a melhor adesão, porque a gente entende aí que a atividade dele do dia a dia vai modificar e ele pode ter ainda uma memória do passado, né? De como fazer as coisas. A gente percebe muito isso, né, nos projetos, né, Ari? De que muitas pessoas do projeto, da empresa, no cliente, elas conseguem alterar aquele mindset rapidamente, entendi como funciona e conseguem enxergar um benefício, né? Puxa, eu vou ter um ganho aqui, vai ser melhor. Mas tem muitas pessoas que ficam presas naquele processo que ela já sabe fazer, já está acostumada, ela é uma pessoa desconfiada, ou ela tem já hoje garantia que aquilo ali está correto, né? Então, se apega muito a isso. Eu acho que é um conjunto mesmo de trabalho, onde a consultoria e também o parceiro de gestão de mudanças e de negócio, trabalhando em conjunto com o cliente, a gente demonstrar isso para ele, né? Tanto na parte do software, olha, tu vai ter esse ganho aqui por causa disso, aqui no sistema, quanto melhoria de processo. Tu vai deixar de fazer essa atividade e tu vai ter tempo para fazer um controle gerencial melhor, tu vai fazer, elevar o teu nível aqui de controle, né? Então, acho que é um trabalho em conjunto que a gente tem que oferecer para o cliente para que a gente consiga tratar isso. A gente percebe muito que é um trabalho a quatro mãos, né? Se uma pontinha daquelas não trabalhar correto numa implementação, a gente não tem sucesso, né, Ari? Perfeito. A gente passou por experiência aí recente, onde todo mundo tinha bastante competência e a gente acabou tendo sucesso, né, de colocar na data combinada, né, que o cliente fala on time, on budget, né? Nunca se acredita que a proposta comercial de implementação vai ser entregue naquele valor real, sem o cliente gastar mais, sem ter surpresa, né? Perfeito. Bom, e agora a gente falando um pouquinho da empresa, do cliente, né? Pulando um pouco aí, pensando com essa visão, do jeito, Léo, na tua opinião, do jeito que a transformação digital anda, a gente vem falando sobre isso, inovação, enfim, quais são os grandes desafios dessas empresas para não ficar para trás, para não ficar fora da linha de tendências e inovações, né? Na tua opinião. Sim. O que eu vejo, Joana, a gente teve até piada aí de pessoas que governam o nosso país. Poxa, isso está na nuvem, não sei o quê.
era uma coisa muito distante, né? E como é que como é que é isso, nuvem, né? Eu vejo muito isso, né? A questão de a gente hoje, o ganho que se tem de o sistema estar todo hospedado na nuvem. A gente sabe que isso são empresas que prestam esse serviço, onde tem servidores muito robustos e seguros, né? E qualificados para isso. O que acontece? Tira do cliente toda a preocupação do que não é o negócio final dele. Né? Poxa, meu negócio é varejo. Então, eu tenho que vender crédito, vender eletrodoméstico, material de construção, não me preocupar com infraestrutura, com backup, com disaster recovery e etc. Então, eu vejo que os clientes hoje estão indo muito para esse caminho, e até por isso nos falta muita mão de obra, porque tu imagina que são 70 anos de desenvolvimento de software no mundo, e todo mundo está tendo que alterar isso e colocar numa nova linguagem, aonde a gente pode rodar isso em nuvem, né? Então, tem muito desenvolvimento. A gente tem um exemplo da Magazine Luiza, contratou internamente, porque não conseguia nenhuma empresa para fazer, contratou internamente 1.500 desenvolvedores para levar todo o sistema deles para a nuvem. É uma empresa que está olhando lá na frente, né? Ela sabe que esse é o futuro, ela não quer se preocupar com ter... Além de a gente comprava máquinas e servidores, deixava lá, e daqui a 4, 5 anos a gente tinha que recomprar ou atualizar, fazer upgrade, aquilo... Né? A tecnologia cresce muito rápido, e a gente vê isso no nosso telefone, né? Hoje em dia, poxa, tem um aplicativo que não roda mais no meu telefone, tem que comprar um telefone novo para que aquilo melhore, né? Isso acontece com os sistemas também, a tecnologia vai mudando, ferramentas, linguagem de programação, então isso. Então, o que eu acho que as empresas têm que se preocupar para não ficar para trás, né? Tem que estar sempre acompanhando a tecnologia, mas a grande questão, em primeiro momento, é a infraestrutura dela está toda em nuvem, uma empresa escolhida pelo cliente, né? Onde ele tem a segurança dos dados e aquilo não seja mais uma preocupação. Ele não se preocupa mais com backup. Eu me lembro de antigamente, né, Ari, os caras levavam uma fita, faziam backup, levavam para casa, aquele negócio todo. Então, isso já mudou muito, mas ele não se preocupar com isso, isso é transparente, né, para a empresa. Então, levando para lá, já tem um monte de pré-requisitos, né? O teu RP, no caso, o teu software tem que estar atualizado, tem que estar numa linguagem moderna, e tu já está lá em nuvem. E aí tu não se preocupa mais com infraestrutura. Sempre, né, Joana, tem tecnologia nova. Se a gente ficar pensando nisso, a cada 2, 3 anos o cliente está lá se renovando. Então, a preocupação de sempre ter uma coisa ali, olhando e participar de evento, participar de conversas com os parceiros para poder entender um pouco mais e ver o que tem de legal, porque sempre tem uma coisa nova para ser ofertada aí. Mas o que eu vejo é essa questão muito de os clientes estarem com seus sistemas todos em nuvem, com governança, né, com aí tem LGPD, tem um monte de coisa no caminho disso que vai ajudar eles no controle dessa segurança de dados também, né? É a velocidade da informação e da tecnologia, né, Léo? Acho que esse é o ponto. Muito bem. Léo, qual é a principal mensagem tua, né, para alguma empresa aí que gostaria de implantar um ERP e o SAP? A gente falou aqui já sobre nuvens, sobre cloud, né? De não ter mais aquela necessidade de ter os servidores, né? Que tinha que ter lá o ar-condicionado, temperatura XY, todo plano de contingência, quando pegasse incêndio tinha que ter um backup, todas aquelas estruturas gigantescas lá das nossas épocas, né? No teu ponto de vista, assim, qual é o principal e os benefícios, né, de implementação de um ERP como o SAP para as organizações, né, pensando nos processos de negócio? Bem como tu falou, né, essa primeira parte, então, a gente já pensar que sempre a tecnologia agora e o SAP em si, ele ficar em nuvem, né, para que a gente não se preocupe com isso, uma coisa a menos para se preocupar durante um projeto. A gente vê casos muito próximos nossos aqui que tiveram de grandes empresas
com um problema de servidor, aí superaqueceu um pouquinho, né? Tu falou de ar-condicionado, superaqueceu um pouco. E aí tem um sistema de incêndio, onde ele larga uma fumaça, uma poeira branca para tentar refrigerar, e aquilo ali entrou dentro de um processador, parou, travou todo o servidor produtivo da empresa. Uma empresa muito próxima nossa, e acabou, ficou 2, 3 dias sem trabalhar. Claro que hoje eles já estão em nuvem, etc., e esse tipo de mudança nesses controles de data center é muito rápido, né? Transfere os dados e acabou. Então, acho que a grande questão de uma implementação de um RP, né, novo, um SAP, um cliente novo, a gente tem alguns pilares, né? A gente fala dos processos, das pessoas, né? Mas tem que estar trabalhando a 4 mãos, a empresa tem que querer, né? A empresa que está contratando, ela tem que estar engajada naquilo, tem que vir de cima essa vontade, onde todos estejam engajados, e frequentemente essas pessoas que estão lá na diretoria ou são os sponsors do projeto estejam frequentemente participando da implementação, engajando as pessoas, tanto o próprio usuário, né, da empresa e os parceiros que estão juntos. E a gente tem que ter ali a parte de tecnologia, numa consultoria onde tenha pessoas realmente capacitadas para aquilo, e a parte de gestão de mudança e negócios junto, atrelada a esse escopo, né? Eu acho que a gente presta atenção muito, será que essa configuração do sistema vai funcionar? Então, a gente acaba, durante um projeto de implementação, se dá bastante atenção a isso. Será que isso vai funcionar? Deixa eu testar aqui. Claro que tem todos os artifícios, né, os artefatos que a gente usa, evidência de teste e etc. Mas a gente presta muita atenção nisso e acaba, talvez, prestando um pouquinho menos atenção onde treinamento, carga de dados, saneamento de dados, onde a gente tem bastante problema em projeto nisso, né? O engajamento real das pessoas naquele projeto, porque nós estamos acostumados a passar por isso, né? De fazer isso frequentemente. Então, a gente vai lá com um foco, eu tenho que fazer isso nesse tempo, vou configurar ABC transações, mas a gente precisa que também a gente tenha esse trabalho em conjunto, que tanto o profissional do cliente esteja engajado no dia a dia, e a gente sabe que tem as tarefas dele, né? Às vezes o cara tem lá tarefas a executar, então a gente fica naquele negócio, trabalha 2 horas aqui, 4 horas lá, e a gente vai tentando, mas aonde a gente tenha, daí com a ajuda de empresas assim como a Compsupaz, né, especialista, de trazer a gestão de mudança, a gestão de negócio junto com o cliente, porque sem isso o projeto não tem sucesso, né? E aí se preocupa com treinamento, replicação lá das informações, dos conhecimentos, né? O train by trainers, train the trainers, para toda empresa, aquela gestão à vista, onde todo mundo fica sabendo, está acontecendo naquela salinha lá, uma implantação, mas todo mundo fica sabendo sobre todas as fases do projeto. Sem isso aí, é muito difícil para nós. A gente faz só implementação técnica, a gente dá conselho ali de negócio, mas não é o nosso foco, e a gente está passando isso num cliente agora, numa implementação, onde ele não quis conduzir dessa forma, quis conduzir internamente, e a gente vê a dificuldade que é treinamento, expansão de conhecimento, carga de dados e saneamento de dados, tudo isso acaba não trazendo sucesso no final do dia a dia, porque a gente testou, a transação funciona, beleza, aí imputou um monte de dados que não são legais, né, vamos dizer assim, com algum tipo de sujeira, não teve um tratamento, e aí bagunçou tudo, né, e aí acabou com todo o trabalho que tu teve. Então, eu acho que a empresa que quer implantar o SAP tem que pensar muito nisso, né, além de ter uma consultoria eficiente, uma experiência técnica boa, ter uma empresa que acompanha ali a gestão de mudança e negócio. E muitas lições aprendidas, né, Léo? Acho que esse que é o ponto, né? A carga aí que as consultorias especializadas têm de lições aprendidas, né?
de estar podendo compartilhar isso com os novos clientes, eu acho que é essencial, né, para estar aí diminuindo as dificuldades de uma implementação. Muito bem. É verdade. Desde um detalhezinho pequeno, que seria, olha, carreguei aqui já 1.000 clientes, tá? Mas são 70 mil. Aí ele fez um teste numa planilha do Excel, carregou 1.000, a gente validou, deu ok. Aí os próximos, ele deu Ctrl+C, Ctrl+V na planilha e foi carregando. O programa de carga, olha, o programa de carga está funcionando, beleza. Mas no momento que ele deu Ctrl+C, Ctrl+V, ele fez assim, ó. Ele deu Ctrl+C e o Ctrl+V foi numa linha abaixo. Aí o meu contas a receber estava lá no Ari, e o contas a receber do Ari estava lá na Joana, e aí bagunçou tudo lá para frente. Então, pequenos detalhes das experiências, né, de casos que a gente já passou, e estou dando um exemplo muito simples, né, a gente tem outros complexos, mas de pequenas coisas que acontecem e acabam atrasando. A gente tem uma janela de implementação onde o cliente parou de funcionar todo o sistema, nós temos que colocar o outro. Desligou aqui um, tem que ligar o outro, né? E é pouco tempo isso, então essa experiência realmente conta, a gente vai avisando bastante durante ao longo do projeto para que a gente não caia nessas armadilhas, né? E, Léo, a gente havia separado até uma pergunta aqui, que seria a próxima, e tu já foi te adiantando, mas eu vou reforçar, porque pessoa... Não, imagina, eu estava rindo aqui porque é ótimo, já foi na linha mesmo. Mas porque quando a gente fala em mudança, a gente está falando de pessoas nas organizações, é inevitável, né? E sem querer puxar a brasa para o nosso lado, como fala o gaúcho, né? Mas a gente falaste diversas vezes em relação à gestão da mudança, da importância, e na verdade a gente depende muito nesses projetos aí das pessoas. Eu queria que tu desse alguns exemplos ali, a nossa pergunta era em relação a como é possível preparar os profissionais envolvidos, seja usuário, às vezes, muitas vezes não é usuário, mas é impactado pela mudança, né, pela implementação de um ERP. Como é possível preparar esses profissionais para que estejam alinhados aí com o objetivo, com o objetivo maior do projeto em si. Lembrando, né, que a gente trabalha nesses projetos e sempre com um prazo muito desafiador, e a gente falando de mudança, a gente sabe que tem que ter um período ali para acontecer essa transformação. E o que tu acha que, se pudesse explorar um pouquinho mais essa preparação dos profissionais para lidar com essa mudança importante aí nas empresas? Sim. Falando um pouquinho antes do usuário, dessa mudança com o usuário, a gente tem bastante isso já com a consultoria, né? Nos falta muita mão de obra e o mercado está assim, né? Então, a gente, além de estar fazendo formação aqui o tempo inteiro, nosso curso de formação, não é academia da SAP, isso aí só a SAP pode fazer, mas é o nosso curso de formação interno, e depois nós temos aí o Certification Day, por ser parceiro da SAP, depois que eles passam pela academia, eles fazem a prova de certificação. Então, a gente tem também aqui constante atualização desses profissionais, porque também nos faltam mão, e isso também é um fator muito de sucesso lá na implantação, ter pessoas boas fazendo isso. Mas no QU, a gente passou por alguns casos em clientes onde o cliente negociou com a consultoria a compra do software, estava escolhendo vários tipos de software, né? Os concorrentes da SAP. No momento, escolheu o SAP, ok? Primeira fase vencida, né? Tiramos o pedido. Agora, ele vai escolher a consultoria, porque não pode ser que não sejamos nós, né? Nós vendemos as licenças, mas não sejamos nós os implementadores. Já aconteceu com outros parceiros, com a gente não. Mas colocam 3, 4 parceiros. Bom, escolheu-se o parceiro, né? E aí, então, a gente começa lá o projeto. Quando chegou nesse momento, o cliente disse, ok, já está escolhido, foram vocês que nos venderam as licenças, é vocês que vão fazer o projeto. Vai preparando o cronograma para começar no dia X. Vamos dizer que o cliente esteja, né, nesse caso, ele estava organizado para isso. Nos pediu para começar 2 meses e meio à frente. O que ele fez? Ele montou, a gente disse tudo o que precisava, quantas pessoas por frente, já estava envolvido nesse dia, já a empresa de gestão de mudanças e negócio junto. Em conjunto, a gente definiu quantas pessoas são preciso, colocamos lá vários pré-requisitos, né? O Ari lembrou muito disso lá no projeto, e aí a gente colocou lá, e o cliente disse, ok, entendi, mas eu vou capacitar meu time agora. Então,
já está entendido, vou fazer meu dever de casa. Ele colocou todo mundo em treinamento, né, prévio, para entender o básico do SAP, para saber até o que pedir depois. Porque antigamente se via muito o as is e o to be, né? Hoje até não se usa tanto, mas a gente sabe que com a maneira que ele está fazendo hoje, mas como é que ele quer fazer no futuro? Então ele já enxergava, e às vezes ele não sabe como é que ele quer fazer no futuro, ele acha que está fazendo bem, né? E realmente, o cara está trabalhando aquilo ali todos os dias, né? E é fechamento contábil até meia-noite, 2 horas da manhã, todo mês. Então ele não sabe até o que pedir. A gente tem até um costume, pegando esse gancho, de dizer para o cliente, não compre, por favor, da Fusion, né, nenhum relatório por enquanto. Não compre. Ah, mas eu quero comprar um desenvolvimento de um relatório, de um gráfico novo. Cara, não compre. Use o sistema 2, 3 meses. Depois tu compre. Faz com que o teu usuário use o sistema, sofra um pouco, e depois tu dá a facilidade para ele. Usa o standard, depois compra a melhoria. Porque senão tu vai comprar a melhoria agora, que tu não vai usar, e tu vai pedir para eu alterar. E eu vou ganhar dinheiro 2 vezes. Para mim é melhor. Mas não é a minha intenção. É um relacionamento, onde o cliente veja um ganho nisso. Que ele gaste dinheiro conosco com realmente coisas que vão trazer fruto para a empresa. Bom, esse cliente, então, treinou esses usuários e a gente depois participou da implantação. Eles sabiam muito pedir. A diferença foi enorme. Se o cliente puder fazer isso, eu acho que ele tem um ganho, né, um benefício. Nem que seja um treinamento básico, não precisa ser uma certificação da SAP de 30 dias, todas as noites, né? Uma coisa mais simples, um treinamento. Existe vários por aí. Talvez a Consulpass preste esse serviço, mas dá treinamentos básicos de alguma coisa, né? E aí o cliente se prepara um pouquinho melhor para a implantação. Eu acho que isso ajuda. Diferente de gestão de mudança, mas ele vai preparado um pouquinho mais tecnicamente para a implantação. Bacana. Maravilha. Saindo um pouco desse tema, a gente falou aí da transformação, né? Dos profissionais, como que a gente pode estar ajudando eles para todo esse momento de transformação, tecnologia, a velocidade de mudança das coisas, o dinamismo das coisas, né? Geralmente, anteriormente, você tinha que revisitar um planejamento estratégico a longo prazo, a cada 4 anos, 6 anos. Hoje a gente faz isso de uma forma muito dinâmica porque tem várias variáveis, digamos assim, durante o dia, né? Que podem estar acontecendo, a gente precisa estar se revisitando a todo momento, né? Como que você e a Fusion vê o cenário atual aí do Brasil, né? E como que ele está, na tua percepção, aí, vendo o cenário atual que a gente está hoje, né? E como que você vê isso, se ele está aderente no nosso país a essas tecnologias? São 2 perguntas em uma aí, Fusion. Sei que, Léo, porque lembrando aí que praticamente nosso tempo está terminando também da nossa conversa, né? Então, se a gente ficar conversando aqui, tem assunto para tem muita história para contar, né, Léo? De algumas oportunidades aí de alguns projetos também, experiência nossa aí como em conjunto aí em alguns clientes. O que você acha disso, assim, só para estar compartilhando com a gente? Cenário do Brasil versus aí a adesão, a aderência às transformações, né? E esse dinamismo aí de a todo momento a gente tem que estar se transformando. Sim. Eu vejo que o cenário assim da área de tecnologia, tanto para a SAP quanto para outras verticais, a Fusion também tem prestador de serviços aqui nossos que são de outras linguagens, né, de programação, Delphi, etc. A gente faz projetos, faz alocação time material em outros clientes que não são SAP, e mesmo ali a gente também vê falta de recurso nessa área de tecnologia, né? Então eu vejo aí um cenário do Brasil, uma grande oportunidade para todos os jovens que estão por aí. Eu até lá no evento da SAP, eu tinha uma pessoa da SAP que era da Índia, e a gente conversou muito, uma moça, acho que 29 anos, e aí conversando com ela, e ela contando, estava todo mundo lá na janta, junto, todos os parceiros da SAP, e ela comentando que na Índia as pessoas entram com aula em tecnologia aos 7 anos.
né? Então, a Índia, ao longo de muito tempo, as maiores empresas de tecnologia estão lá hoje, né? E por muitos anos, eles foram a mão de obra de tecnologia para o mundo. E por isso que eu estou tocando nesse assunto para voltar para o Brasil depois. E eles aprendem isso no colégio, na escola, né? Então, eles são muito tecnologia desde muito pequeno. Para aprender tecnologia, tu está falando inglês tá aprendendo inglês desde os 3, 4 anos. Com 5, 6, 7 já está lá vendo tecnologia nas escolas. Eu acho que isso seria o grande ponto para o nosso país. Primeiro, né? Grande ponto, a gente introduzir tecnologia lá na escola, né? Desde do primeiro ano já do colégio, né? Então, por quê? Voltando para o Brasil, a gente tem uma demanda já muito grande, faltando mais de 400, 600 mil pessoas de mão de obra já para a SAP. Vai crescer, vai aumentar em mais 3 mil pessoas que vão faltar de mão de obra de tecnologia para a SAP. Então, nós temos aí 3.500, quase 4 mil pessoas aí, vagas para a SAP no Brasil, né? A Fusion, se tivesse o dobro de funcionários, nós teríamos trabalho para todo mundo. Então, eu vejo isso primeiro como uma grande oportunidade, né? Que a gente pudesse expandir essa notícia, essa informação para todo mundo, no Rio Grande do Sul, no Brasil, né? Para que esses jovens, essas pessoas invistam nisso. Nós estamos aqui abertos, a gente faz toda semana, tem um curso de formação, e a gente traz pessoas aqui para ensinar, né? E vou dizer, todos os concorrentes estão fazendo isso. Então, falta muita mão de obra, e eu vejo isso no mercado de tecnologia, para qualquer coisa. Muito puxado por esse negócio que a gente falou um pouquinho antes, os sistemas estão indo para a cloud. Então, antigamente, eu até vou usar aqui um ditado, se chutava uma árvore, caía 10 Java, né? Hoje em dia, tu tem que catar esses caras que estão a peso de ouro, né? Então, falta muita mão de obra. Por quê? Porque a tecnologia mudou muito. Foi uma mudança bem radical. Só na questão de a gente levar todos os softwares de on-premise, né, onde está no teu servidor, mesmo uma lojinha, tua padaria está ali funcionando, tu tinha que cuidar que tu chutava o servidor ali embaixo e desligava a tua máquina. O teu software estava ali, né? Teus dados estavam ali. Hoje em dia não tem mais isso, né? Então, qualquer coisa hoje está indo. Então, para essa demanda toda de muitos anos de desenvolvimento, já faltou mão de obra. Então, é uma disputa muito grande, né? E aí, com isso, se abriu muitas possibilidades de inovação, né? A gente começou a ver essa parte de machine learning e bot, aí a parte da robótica envolvida junto com a tecnologia, que abriu um leque tremendo aí de inovação, né? A gente falava de indústria 2.0, já está em 4.0, e a gente nem viu passar, né? A gente não conseguiu desenvolver todas as nossas indústrias em 2.0, já estamos no 4.0, né? Então, e aí a gente poderia, como o Ari falou, discorrer aí horas falando só sobre esse tema. Mas eu vejo aí para o Brasil, a gente tem muita inovação, e o que está acontecendo? Nós somos uma mão de obra muito melhor, e não estou falando aqui porque sou brasileiro, nós somos uma mão de obra muito melhor do que os indianos. E hoje, porque nós somos... O nosso código de programação, ele é melhor do que o código de programação do indiano. Me desculpe, meus amigos indianos, eu tenho muitos. Inclusive, cliente nosso, que a gente presta serviço daqui, que é da Índia. Temos contato com vários indianos aqui. Mas o nosso código, o código de desenvolvimento do brasileiro, ele é melhor. E o que aconteceu? A nossa taxa, né, se tornou muito atrativa por causa da conversão do dólar. Então, hoje, a Europa e os Estados Unidos e o resto do mundo têm comprado muito mão de obra dos brasileiros. A gente teve aqui, infelizmente, muitas pessoas que moram no Brasil e estão trabalhando para a Europa, trabalham para Portugal, trabalham para os Estados Unidos, Suíça, e aí por diante. E como é que eu vou competir com isso? O valor hora multiplica por 5 ou 6, né, quando é euro, né? Então, nós, empresas de tecnologia, estamos com um grande desafio. Existe muita oportunidade, por isso que eu fico tentando trazer isso para que venham mais pessoas para trabalhar, né?
mas são muitas inovações, porque se abriu muito o leque na questão quando tu coloca isso em nuvem, e a tecnologia daí abriu muito as possibilidades, né? E ainda por cima, os nossos grandes bons recursos brasileiros estão trabalhando para fora. Não sei se respondi tudo o que precisava. Respondeu, fez de certa forma aí, já tirou a nossa dúvida quanto a isso, pensando no cenário. A gente sabe aí que alguns profissionais a gente está chamando que são mosca branca já, né, Léo? A gente está conseguindo, quando a gente tenta ter um novo projeto para fazer a alocação. É uma dificuldade que a gente tem aí, tendo em vista do aquecimento aí, principalmente da parte de tecnologia, né? Mas, enfim, chegamos aí praticamente no fim da nosso bate-papo. Não é uma entrevista, é um bate-papo sobre tecnologia, sobre implantação de SAP. A gente queria, em nome da Consulpas, te agradecer a Fusion também, né, de ter dado essa oportunidade de estar compartilhando isso com os nossos leitores, tá, desse assunto aí que é extremamente importante, que fala, desmistifica um pouco, né, a implementação de um SAP, né, de uns conceitos de anos anteriores quanto a isso, né? Não, que antigamente ele estava muito além das expectativas, né? Acho que é um ponto legal para a gente estar conversando. Joana, algum recado aí para estar comentando também com o Léo? Não, a princípio não. A gente sempre deixa um espaço, Léo, para compartilhar as redes de vocês, né? Da Fusion, enfim, fica bem à vontade, caso queira também. Claro. Eu também agradeço o convite, Ari. É um prazer estar aqui batendo papo com vocês e falar um pouquinho. São tópicos aí que com certeza daria muitos chopes aí em bar, né? A gente conversar muito sobre isso. E a gente nem falou sobre gestão e controle desses recursos, que aumentou muito, mudou muito também. Então tem muito assunto pela frente, mas agradeço aí o convite. E a todos os ouvintes aí, os clientes da Consulpas que vão assistir, por favor, acessem o site da Fusion, né? E entre em contato conosco. Ficaremos felizes em atendê-los, né? Muito obrigado, Léo. Grande abraço, sucesso para todos nós. Obrigada. Obrigado, Joana. Obrigado, Ari. Tchau.